Aleluia. Meus irmãos, mais uma vez a graça e a paz de Cristo. Parece até que a gente tinha combinado, mas o título da mensagem de hoje é Mais do que Vencedores. Eu não escolhi, não pedi para a Nívia escolher, nem falei com ela que ia ser isso. Mas Deus é tão bom e tão maravilhoso que mostra a gente que Ele está caminhando. Mostra que Ele está no negócio. Porque me dá uma alegria no coração muito grande, irmãos. Poder ver os irmãos, poder batizar o nosso querido irmão Bira. E da forma que o nosso querido irmão Bira hoje confessou como Jesus, como seu único e suficiente Salvador, me faz pensar, como eu falei para os irmãos, que isso aqui é um momento único que a gente está vivendo nessa igreja. Um momento que ao longo desses 68 anos, se não falha a memória, né, irmã Marila? 68? 68, ano que vem 69. Nunca vimos isso aqui, né? 3 pastores batizando. Bira, você é sensacional. E, meus irmãos, eu queria convidá-los a abrir suas Bíblias rapidamente, em Romanos capítulo 8, a partir do verso de número 31, onde nós vamos falar sobre ser mais do que vencedor em Cristo. Porque da mesma forma que o nosso irmão Bira confessou Jesus como o único e suficiente Salvador, ele automaticamente se tornou mais que vencedor, filho de Deus. Não exatamente com o batismo, mas desde o momento que ele aceitou Jesus, irmão Bira. Hoje foi só a publicação para cada um de nós. Mas essa afirmação, quando ela é feita do fundo do nosso coração, nos coloca na condição que a Bíblia vai dizer de mais que vencedor. Quando você afirma que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador, você se torna mais do que vencedor. E a gente vai ver isso nesse texto que nós vamos ler. Romanos capítulo 8, a partir do versículo de número 31, diz assim a palavra: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor do Senhor. Amém? Meus irmãos, o que de fato significa ser mais do que vencedor? Assim como o versículo 37 que a gente acabou de ler, disse que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O que isso significa? Ser mais que vencedor, meu irmão, é ter a certeza da vitória garantida. Você ter a certeza que a vitória sua é certa, mas não é certa ou garantida pelos seus próprios méritos, não é certa e garantida pelos meus próprios méritos, ela é certa e garantida pelos méritos de Jesus, quando se sacrificou na cruz por nós. Então isso é ser mais que vencedor, é ter a certeza da vitória garantida por Jesus na cruz. Agora é interessante que esses versículos que nós lemos vão tratar isso de uma maneira mais íntima. Vai trazer esmiuçando o tema. Eu queria conversar com vocês sobre isso. Hoje nós temos um tempo curto, né?
eu tenho que colocar 2 litros de água num copinho de 200 ml, em relação ao tempo e à mensagem que eu tenho que falar com você hoje. Mas vou tentar ser bem objetivo, que a gente ainda tem a ceia. Então vamos conversar sobre o que é ser mais que vencedor. Primeiro, mais que vencedor, nós somos por quê? Porque Deus provou o seu amor por nós. Nós somos mais que vencedores, porque Deus provou o seu amor para conosco. Você pode observar aí no versículo 31 e 32, que diz assim, Paulo começa com a pergunta: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O versículo 32 diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Meus irmãos, a gente já chega nesse texto de sola, né? Digamos assim, como o pessoal fala. Porque o maior motivo que nos torna mais do que vencedores em Cristo é o amor de Deus por cada um de nós. Esse é o maior motivo. Só que o amor de Deus não é apenas um amor falado, não é apenas um amor existencial, aquela coisa, eu te amo, aquela coisa romântica, não. O amor de Cristo é provado. Ele mostra para você, ele prova para você o amor que ele tem por você. Ele mostra para mim todos os dias o amor que ele tem por mim. Se nós pegarmos um texto de Romanos, voltarmos no capítulo 5, você não precisa abrir não, mas depois você pode ler. Paulo vai falar o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por todos nós, sendo nós ainda pecadores. O que Paulo está falando? Deus te ama tanto, meu querido, que Ele morreu por você, mas você escolhendo ou não Ele se sacrificou e provou esse amor. Ele mostrou para você: olha, está vendo o quanto eu te amo? Eu vou me sacrificar por você. Eu vou morrer na cruz por você. Mas você poderia falar assim: mas eu não vou aceitar esse sacrifício. Mas eu não vou reconhecer esse amor. Não tem problema, o meu amor por você é maior do que isso. Eu vou morrer por você. Eu vou provar o quanto eu te amo. E nós estamos aqui hoje vivendo a prova do amor de Deus. Você está aqui nessa noite porque você é a prova do amor de Deus. É interessante que tem uma frase de um escritor americano, teólogo, chamado Philip Yancey, que ele fala o seguinte: o espetáculo da cruz, o acontecimento mais público da vida de Jesus, revela a enorme diferença entre um Deus que prova a sua existência pelo poder, àquele que prova a sua existência pelo amor. Esse texto está falando que Deus te ama e prova a existência dele através do amor dele. Ele prova a existência a você te amando. Deus quer de nós reverência? Quer. Deus quer de nós que nós nos rendamos diante dele? Sim. Mas a principal prova disso, a principal forma para ele mostrar que ele é Deus na nossa vida, é o amor que ele tem por cada um de nós. E como eu falei para vocês, esse amor foi provado na cruz do Calvário. Esse amor mostrou o quanto ele acredita em você, o quanto ele te escolheu. E eu tenho plena certeza que você não veio aqui à toa hoje. Deus não te trouxe aqui apenas por acaso, não. Deus te trouxe aqui para provar o amor dele por você. Deus te trouxe aqui porque ele tem algo novo para a sua vida. Ele tem uma nova história para a tua existência. Por quê? Porque ele prova o amor dele. E esse amor provado te torna e me torna mais do que vencedor em Cristo. Essa é a primeira coisa que a gente aprende, gente. Quem botou água aqui, gente? Eu nem vi, nem prestei atenção. Segundo, nós somos mais do que vencedores porque fomos justificados por Deus em Cristo. Você que crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você é justificado por Deus em Cristo. No versículo 33, no versículo 34, Paulo continua as perguntas. Ele fala assim, ó: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Ele pergunta mais uma vez no versículo 34. Quem os condenará?
Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Observa que o versículo 33 fala que Deus nos justifica. E um dos motivos de nós sermos mais do que vencedores é o fato de que em Cristo nós alcançamos a justificação dos nossos pecados. E aí você deve estar perguntando, você que nunca ouviu esse termo, o que é justificação? Pastor Fábio, eu não sei o que significa justificação. Deixa eu tentar te explicar. A Bíblia nos ensina, no próprio livro de Romanos, que todos nós pecamos. E por conta desse pecado, nós fomos destituídos da glória de Deus. Todos nós, irmãos, de maneira geral, eu pequei, você pecou. Sejam por nossos pensamentos, sejam por nossas palavras, por nossas obras. De maneira que você e eu não temos como dizer que somos inocentes diante de Deus. Eu não tenho como falar. Mas você vai falar assim, mas pastor, eu sou uma pessoa tão boa. Eu faço bem ao próximo. Eu sou uma pessoa correta, eu cumpro os meus deveres. Mas você nunca pensou uma coisa ruim? Você nunca falou mal de alguém? Ai, Jesus. Aí começa a se coçar, né? Você nunca falou mal de alguém? Mesmo na justificativa, falando que aquilo ali era importante falar? Você já agiu de maneira errada com alguém? Você já machucou alguém propositalmente? E aí você vai pensando como eu, imagina, vamos fazer aqui um cálculo rápido. Imagina que nós pecamos uma vez por dia. Você peca uma vez por dia. Ao longo de 365 dias, nós teríamos quantos pecados? 365 pecados. Agora, se eu multiplicar pelos meus anos de vida, eu tenho 30 anos, 30 ou 31? Vamos imaginar que eu fiz esse cálculo no ano passado. 31, aleluia, glória a Deus. É porque nova criatura nasce de novo, fiquei na dúvida. Com 30 anos, eu tinha acumulado 10.950 pecados. Se eu tivesse pecado uma vez por dia. Isso, eu acho que um pecado por dia, você seria um anjo ambulante, né? A encarnação andando aqui, né? Mais interessante que, no meu caso, se eu pecasse uma vez por dia, eu teria 10.950 pecados. Agora, minha dívida se torna impagável diante de Deus. Não tem como eu pagar diante de Deus tanto pecado, gente. Não tem como, eu teria que morrer de novo, viver de novo, morrer de novo. Mesmo que se eu acreditasse em reencarnação, irmão, não ia dar para pagar. Então a justificação é o fato de Deus ter cancelado e perdoado todos os nossos pecados. Deus perdoa os nossos pecados, Deus cancela os nossos pecados. A justificação foi dada a nós pela graça de Deus, o favor imerecido, porém ela não foi de graça. Nós recebemos essa justificação de graça, mas ela foi paga pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Quando Jesus vai lá e se sacrifica, ele se torna malfeitor por nós. Ele pegou os meus 10.950 pecados ali nos 30 anos e lançou ali na cruz, mesmo sendo há mais de 2.000 anos atrás, porque o sacrifício do Senhor Jesus, ele é um sacrifício que vai perpetuar por gerações. De maneira que quando ele morre ali na cruz, ele leva o meu pecado, ele leva a minha ofensa que eu tinha cometido diante de Deus. Então a justificação ela acontece pelo fato de Jesus ter sido feito justiça por cada um de nós, nos concedendo muito mais, irmãos, do que o perdão, porque Deus te concedeu na justificação muito mais do que o perdão. Ele te concedeu crédito diante de Deus. Ele não apenas te perdoou e ficou 0 a 0. Porque se você, por exemplo, tem uma dívida no banco, você tem R$1 milhão, digamos assim, devendo no banco, tá? Não em crédito. Aí está mais na nossa realidade, né? 1 milhão é muita coisa, né? Nenhum de nós conseguiria pagar 1 milhão. Talvez tenhamos aqui um empresário, mas
E aí alguém chega e fala assim, ó, está perdoado o teu 1 milhão. Beleza, está perdoado. Mas você continua falido do mesmo jeito, porque você não tem nada. Na justificação de Cristo, não só apenas perdoou o seu pecado, mas também te deu crédito diante de Deus, te concedeu, sabe o quê? O que o texto fala, um intercessor à direita do Pai, que intercede por você dia e noite. Você já parou para pensar que Jesus Cristo está ao lado do Pai, lá intercedendo por você, e quando chega lá diante do Senhor, uma falta, uma acusação sua, ele fala, Senhor, perdoa ele, aqui ó, está aqui, eu paguei a conta por ele, eu paguei a conta por ela, ele está justificado, ele está perdoado. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, além de ter justificado os seus pecados, Ele te deu crédito, te deu acesso diante de Deus, Ele te deu acesso ao Pai. Colossenses capítulo 2, versículo 13, diz assim, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo, Ele perdoou todas as transgressões, Ele cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aqui nesse texto de Paulo está falando, olha, o sacrifício de Jesus perdoou a sua transgressão, cancelou a escrita de dívida que você tinha, que eu tinha, que seria impossível de pagar. E Ele pagou como? Colocando na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida, e da forma que Ele diz, não uma vida qualquer, mas uma vida em abundância. Para que você, Bira, possa viver em abundância todos os dias. Para que você que chegou aqui não está entendendo nada, para que você entenda que Deus tem vida para você. Deus tem algo novo, falo isso de novo. Deus tem uma nova história. Deus tem um propósito, meu querido irmão. E esse propósito te torna mais que vencedor e faz você alguém justificado em Cristo. Para a gente encerrar, hoje é um devocional rápido. As lutas não são maiores do que o amor de Deus por nós. Você e eu, nós somos mais do que vencedores, porque as lutas não são maiores do que o amor de Deus em nós. O versículo 35 ao 37, ele vai afirmar uma verdade que ela é muito importante. Paulo pergunta de novo, quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele vai listar algumas coisas, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mais cedo, nós falamos que Deus provou o seu amor para cada um de nós. Deus prova constantemente o amor dele para cada um de nós. Agora, Paulo, ele está falando que nada neste mundo é capaz de separar você desse amor. Esse amor que Deus prova, Ele prova mais uma vez. Ele, digamos assim, Ele detalha mais ainda esse amor. Ele fala assim, ó, nada pode te separar do meu amor. Ele está afirmando aqui, meu irmão, que não existe luta maior do que o amor de Deus pela tua vida. Que não vai ser a tribulação, não vai ser a angústia, não vai ser a perseguição, não vai ser a fome, a nudez, o perigo, a espada. Nada vai te separar desse amor. É interessante porque quando Paulo escreve isso para essa igreja, era uma igreja que estava prestes a viver tudo isso. Era uma igreja perseguida, era uma igreja sofredora. Era uma igreja que se pega ali adorando o nome do Senhor, aqueles irmãos eram mortos. E lá na frente, confessando Jesus, eram postos como tochas humanas para serem mortos. Mas até a dor, até a tribulação, até a angústia, elas não são maiores do que esse amor que te envolve, que te traz. Quando nós aceitamos esse amor que Deus tem reservado para nós, nós passamos a entender
e confiar nele com todas as nossas forças. Nós nos apegamos a esse amor. Nós fazemos e entendemos que quando a gente se entrega a esse amor, nada jamais sai do controle das mãos daquele que nos ama. A tribulação, a dor, tudo aquilo que a gente vive, porque talvez você deva estar se perguntando, mas eu sou mais que vencedor, pastor, mas a minha vida está tão difícil, eu sou mais que vencedor, eu só passo por sofrimento atrás de sofrimento. Irmão, esse amor é maior do que o teu sofrimento, porque ele te conduz, porque no sofrimento e na dor, Deus usa isso para um propósito maior em nossas vidas. Deus usa a nossa dor para o propósito que Ele tem para cada um de nós. E eu cito o exemplo do próprio apóstolo Paulo, que se converte de uma forma um pouco diferente das demais. Ele não levantou a mão aceitando Jesus, não, ele caiu do cavalo cego. Que tribulação é essa? Está cego. Mas essa tribulação mostrou para ele o tamanho do amor e da missão que Deus tinha para a vida dele. Eu quero te dizer nessa noite que a luta e a dor vão te proporcionar um amadurecimento espiritual que você não imagina. E eu falo isso, não falo isso de uma forma alheia não, como se não estivesse vivendo. Todos nós passamos por luta, todos nós passamos por dores, cada um tem a sua guerra, seja pessoal, seja espiritual, seja em qualquer área. Mas, meu querido irmão, eu termino dizendo um exemplo de um camarada chamado Gary Chapman. Não sei se você já ouviu falar dele. Gary Chapman foi o autor daquele livro, As 5 Linguagens do Amor. Não sei se você já ouviu falar desse livro. Ele conta uma história no seu livro, quando ele era criança, que ele sentava aos pés da sua mãe, brincava ali, enquanto a sua mãe estava fazendo tricô, costurando, né? E nessa construção, você sabe que o pessoal que faz tricô faz aqueles desenhos, né? Desenho bonito das toalhas. Não sei se você faz isso. Se fizer isso, eu aceito um presente, né? Mas quando o Gary Chapman ele estava olhando, sentado ali, a mãe ali em pé ou sentado ali na cadeira, ele olhava de baixo para cima para aquele tricô, para aquele desenho. Ele via algo muito ruim, algo feio. Falava, e perguntava para sua mãe: mãe, que desenho feio é esse que você está fazendo? Que coisa feia, não dá para entender. E a mãe dele respondendo sabiamente: meu filho, não é feio, é porque você está enxergando de baixo para cima. Eu estou enxergando de cima para baixo. Meu querido irmão, talvez eu e você estejamos enxergando as lutas e as tribulações de baixo para cima. E nós precisamos tomar uma atitude de enxergá-las de cima para baixo. E o que isso quer dizer? Enxergar conforme o propósito de Deus para as nossas vidas. O mesmo propósito que Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram, quando não se dobraram diante lá da fornalha. E o rei falou: eu vou jogar vocês na fornalha. Ó rei, quanto a esse assunto eu não preciso nem te responder. O nosso Deus é poderoso para nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, a gente não vai se dobrar diante dessa estátua. O que Ele está falando? Eu confio tanto nesse Deus, que se Ele me livrar, amém, glória a Ele. Mas se Ele não me livrar, eu continuo sendo dEle. Eu continuo me rendendo aos pés dEle. Eu não abro mão desse Deus por nada. E eu quero te dizer nessa noite, você que é um servo do Senhor, não esmoreça contra a luta, porque o amor de Deus tem se mostrado a você. Tente enxergar de uma forma mais personalizada para isso. Enxerga para a dor, para a luta de uma outra maneira. Tenha uma outra visão, porque eu tenho certeza que Deus vai te mostrar algo de especial.